A cura do cego de Jericó. Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52. E foram para Jericó. Quem? Jesus e seus apóstolos. Vamos voltar um pouquinho na história. No começo do capítulo, a informação que nos dá que Jesus está indo para Jerusalém. E no caminho ele tem uma conversa com os seus apóstolos falando o que vai acontecer com ele em Jerusalém. Que chegando a Jerusalém ele seria entregue, para os gentis e seria o quê? Maltratado e por fim eles iriam o quê? Matar Jesus. E no caminho Jesus passa por Jericó. E uma informação que eu tenho é que a única vez que o Senhor ele faz essa visita em Jericó. Era necessário visitar Jericó, Depois eu falo o motivo. Então eles estavam indo para Jerusalém e passava ali aos redores de Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então, aqui a informação que nós temos desse homem, que a condição presente desse homem era cego e mendigo. E nós sabemos que quem tinha essa condição, essa deficiência visual ou deficiência física, com certeza era mendigo, Então, nós temos essa informação, o nome do pai, Timeu, era cego e estava sentado na beira do caminho, com certeza pedindo esmola. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando ele soube que Jesus ia passar, talvez ele não conhecesse Jesus, mas já ouviu falar daquilo que ele poderia fazer, da fama de Jesus, da obra de Jesus, Então, a oportunidade aqui foi dada a esse homem. Detalhe, foi a única vez que Jesus passou e ele não retornaria para esse lugar. Então, era a chance única desse homem receber o milagre dele. Porque ao entrar em Jerusalém, todo aquilo que era profetizado a respeito do Senhor iria ser concluído. Então, essa foi a única chance que esse cego teve, desse encontro com o Senhor. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, olha aqui, o primeiro impedimento, um dos impedimentos, que o primeiro era não ter visão, um dos impedimentos era a repreensão das pessoas, em relação a ele, ao grito dele, ao clamor dele. Enquanto ele clamava por causa da sua necessidade, as pessoas, começaram a pedir para que ele se calasse, para não incomodar, que os gritos estavam incomodando, Então, quanto mais pediam para ele calar, mais ele gritava, mais ele pedia por socorro. E ele estava certo, porque ele não ia ter mais uma outra oportunidade como essa. Essa era a única oportunidade desse homem receber o milagre, Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram. Então o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ou seja, após o Senhor ouvir, porque o grito desse homem foi desesperador. E não teve como o Senhor ignorar esse grito de clamor, esse grito de socorro. Aí Jesus disse: chamai-o. Então aqueles mesmo que gritavam: cala-te porque ele não vai te ouvir, agora é o mesmo que traz uma outra palavra: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de sobre si a capa, levantou-se a um salto e foi ter com Jesus. Então, observa que para eles era dado uma capa, que servia como uma autorização do Império Romano para que eles pudessem estarem ali pedindo esmola, E essa capa era uma identificação de que eles realmente necessitavam de pedir esmola, ou seja, cego, ou seja, alguma deficiência física que não tinha possibilidade deles trabalhar. Então, de alguma forma, eles tinham que tirar o sustento. Então, era dado a eles essa capa, e essa capa servia, assim, como uma identificação ou como uma proteção, Porque se chovesse, protegia da chuva, protegia ele do sol, protegia ele
Essa capa trazia, na verdade, uma falsa proteção, né? Mas quando o Senhor diz, chamai-o, e disseram a ele, tem bom ânimo, o mestre te chama, levanta-te, ele te chama, ele se levantou, e a primeira atitude ao se levantar foi lançar fora essa capa, né? E um salto ele foi ter com Jesus. Eu imagino a alegria, a emoção e a satisfação de ser chamado pelo mestre, pelo Senhor. Eu imagino como que esse homem deveria ter ficado, né, com a sua fé, com a sua perseverança diante do Senhor. E perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Então, é uma pergunta do milagre. Essa pergunta aqui era a pergunta que ele tinha que ter convicção do que ele ia falar. Porque o Senhor não perguntou se ele queria ver. O Senhor perguntou o que ele queria do Senhor naquele momento. E respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então, a gente observa que com a declaração desse homem, ele era um homem que já enxergava, mas que por alguma razão ele, né, foi tirado dele a sua visão e agora ele estava impossibilitado, a condição dele era essa, cego e mendigo. Então, Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Eu acho tão importante que o Senhor, ele nunca só curava, ele curava e salvava, mediante a fé da pessoa. Dependendo da fé daquela pessoa, o Senhor já lançava logo a palavra de salvação. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus a estrada fora. Então, o milagre dele foi instantâneo, né? E após ele receber o milagre, ele começou a seguir Jesus até a estrada que levava o Senhor fora da cidade. E a gente sabe a história de Jericó. Jericó já foi um cenário de muitas coisas ruins, né? Era uma cidade pagã, né? Que idólatra e que fazia muitas coisas que desagradava literalmente a Deus. E em uma das suas histórias, a gente vai conhecer a história de Josué, quando ele entrou na cidade, lançou os alicerces, ou seja, os muros da cidade por terra. E eu vou estar deixando aqui na descrição essas informações. E após a destruição da cidade, ele lança uma palavra profética, né? Que quem reedificasse, ou seja, levantasse novamente a cidade de Jericó, no alicerce da cidade, né, da construção, perderia o filho primogênito. E ao lançar as portas da cidade, perderia o filho mais moço, ou seja, essa era a maldição. Essa era para quem fosse reedificar novamente. E muitos anos a cidade de Jericó ficou lembrando dessa palavra e ninguém ousou levantar o alicerce até os tempos de Acabe, a qual vou estar também colocando aqui na descrição do vídeo, também, né? A história do homem que ousou levantar e reedificar novamente Jericó e que perdeu os seus 2 filhos na reconstrução de Jericó. Mas a nossa história hoje encerra que dentro dessa cidade havia um homem, né, que era cego, e ao passar Jesus por aquela cidade, não era o destino do mestre, o destino do mestre é Jerusalém, mas na sua caminhada, na sua viagem, ele conheceu o cego Bartimeu e ali ele trouxe um grande milagre para esse homem, curou a visão desse homem, né? Mostrando que até mesmo em lugares desertos, até mesmo em lugares com pouco acesso de bênçãos do Senhor, Jesus entrou e fez milagre. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.